Boa tarde, estudante, professores, familiares. Seja bem-vindo a mais uma hora, ou melhor, a última aula de Química de 2020, da terceira série. E o tema da aula de hoje vai ser ciclos biogeoquímicos. A habilidade que nós vamos trabalhar hoje vai ser poluição, perturbações da biosfera, ciclos biogeoquímicos e desenvolvimento sustentável. Vamos fazer... Vamos falar das nossas combinados sempre, né? Que vocês têm material em mãos, não esqueçam, tá? E a habilidade que nós vamos trabalhar hoje é interpretar e explicar os ciclos da água, do nitrogênio, do oxigênio e do gás carbônico. As suas inter-relações e os impactos gerados por ações humanas. E quem vai detalhar melhor para vocês o tema da aula de hoje é o professor Josimar. Boa tarde, professor. Boa tarde a todos. Sejam todos bem-vindos, né, para mais uma aula aí de Química do terceiro ano do ensino médio. Como a professora disse, é a última aula aí de Química do ano de 2020, ok? Então, como a professora já disse também, nós vamos trabalhar hoje com os ciclos biogeoquímicos, ok? Que nós temos aí a interação, né? Primeiro aqui, cite pelo menos 4 tipos de poluição que você conhece, ok? Então aí tem um minutinho aí para vocês estarem respondendo os 4 tipos aí de poluição que vocês conhecem. Ok, muito bem aí a interação, né, de todos vocês aí pelo chat. Nós temos aí tipos de poluição, né? Temos a poluição atmosférica, que nós temos aí vários gases, né, na poluição ou no ar atmosférico em excesso. Um deles, o monóxido de carbono, né, o dióxido de carbono também, que em excesso acaba sendo um poluente. Aí nós temos, né, a poluição da água, a poluição do solo, a poluição visual e assim sucessivamente. Então, nós temos aí alguns tipos de poluição, ok? Aqui nós temos ciclo biogeoquímicos. O que significa o ciclo biogeoquímico? Né? É um percurso realizado no meio ambiente por elemento químico essencial à vida. O termo é derivado do fato de que há um movimento cíclico de elementos que formam os organismos vivos, bio. Então, bio, nós temos aí vida, portanto, esses elementos químicos, eles circulam aí em um círculo fechado, né, que é um movimento cíclico. E aí nós temos o gel, que é o geológico, ok, do solo, e aí nós temos também as mudanças que ocorrem com o passar do tempo, que nós temos aí mudanças químicas, que são os fatores químicos que vão mudando com o passar do tempo. Ao longo do ciclo, cada elemento é absorvido e reciclado pelos componentes bióticos, ok, que são todos os seres vivos que formam o sistema biótico, e o abiótico, né, os abióticos que nós temos aí, o ar, água, solo, e vai formar a biosfera. Portanto, esses seres vivos, os seres bióticos e os seres abióticos, junto vai formar um ecossistema, ok, que vai formar a nossa biosfera.
E é por meio desse ciclo biológico, ok, que esses elementos químicos e compostos químicos são transferidos entre os organismos, ok, e entre diferentes partes do planeta. Exemplos aí, nós temos o ciclo da água, o nitrogênio, o oxigênio, o fósforo, do cálcio, do carbono e assim por diante. Portanto, se você pensar, né, na respiração, né, na nossa respiração humana, por exemplo, o que acontece? Nós temos aí o ciclo do oxigênio, do carbono, porque nós absorvemos o gás oxigênio e eliminamos o gás carbônico, que passa aí por um processo, ok, das reações químicas que ocorrem em nosso organismo. E aí nós temos o meio ambiente, é onde tudo acontece, ok? Refere aos conjuntos e fatores físicos, biológicos e químicos que cercam os seres vivos, influenciando-os e sendo influenciado por eles. Pode ser entendido também como conjunto de condições que permitem abrigar e reger a vida em todas as formas, os ecossistemas que existem na Terra. Então aí nós temos o meio ambiente, ok, na qual todos esses elementos químicos vão circular, vão fazer a sua função, ocorrendo aí o ciclo do carbono, o ciclo do nitrogênio, o ciclo do enxofre e assim sucessivamente, ok? Só que nós temos também a ação do homem, que às vezes degrada o meio ambiente, ok? Jogando muito poluente tanto no solo quanto na água, e aí pode causar danos aos seres vivos. Como nós temos o ciclo da água, que é conhecido como ciclo hidrológico, ok? Portanto, esse ciclo da água, ele ocorre de três maneiras, ou três processos: a evaporação, a precipitação e o escoamento superficial, certo? A evaporação é que nós temos a água nos rios, lagos, oceanos, etc. e tal, ok? Essa água ela vai evaporando com o passar do tempo, independentemente da sua temperatura, ok? Pode estar calor, frio, chuva, sol, etc. e tal, essa água ela vai evaporar. E que nós temos aqui a evotranspiração, que é a evaporação da água e também a transpiração das plantas, que ocorre e essa água ela vai ficar na forma de vapor, ok? E temos a precipitação, portanto, essa água na forma de vapor, ela sobe, ok? Subindo, o que acontece? Ela vai se condensar, passar do estado gasoso para o estado líquido e com o passar do tempo, né, vai formando as nuvens, e essas nuvens elas vão ficando pesadas e com o passar do tempo ela se precipita e cai essa água em forma de chuva, ok? E aí nós temos o escoamento superficial, quando essa água cai sobre a terra, ok? Geralmente atingindo o mar, né, e toda a superfície terrestre, aí vai ocorrendo o escoamento, que nós temos aqui o esqueminha, né, que demonstra o ciclo da água. Se vocês observarem, nós temos aí a água dos oceanos, armazenamento da água nos oceanos, ocorrendo a evaporação, ok? Vai subindo até uma certa altitude, com a luz solar ocorre a condensação, ela passa do estado gasoso para o estado líquido. E aqui nós temos a evapotranspiração. Portanto, aqui as plantas e a água dos rios, lagos, oceanos e assim por diante, vai evaporando, ok? E vai ajudando a formar as nuvens também. E com o passar do tempo ocorre a precipitação, essa água ela volta, né, na forma de chuva, certo? Caindo no solo, nos mares, etc. e tal. Portanto, ocorre aqui a infiltração dessa água no solo, parte dela vai para as nascentes, que nós conhecemos aí, ok? A descarga do aquífero, portanto, nós temos aí o aquífero Guarani, que vai sendo reabastecido, e nós temos também o armazenamento da água subterrânea, e também alguma quantidade dessa água, ou parte dessa água, ela vai para o oceano novamente, ok? De forma subterrânea, certo? Aí nós temos então, agora é sua vez, uma outra interação. Para onde vai a água que utilizamos? O que é esgoto? O que é água reutilizável? Ok?
Então aí essas 3 questõezinhas para vocês responderem, 2 minutinhos aí para vocês. Vamos lá, continuando aqui, né? Obrigado aí pela interação de vocês. Nós temos aqui, para onde vai a água que utilizamos, ok? A água que nós utilizamos, geralmente elas vão para uma estação de tratamento, onde serão tratadas para ser, né, devolvida ao uso, ao consumo da população. E o esgoto, o que é o esgoto? Esgoto, né, como nós sabemos, tem aí toda a sujeira, todos os dejetos, ok? Que é lançado, né, que nós temos aí onde tem o saneamento básico, portanto, e tem a rede de esgoto, esse esgoto, toda aquela sujeira vai para a estação de tratamento, onde é todo tratado esse esgoto novamente, e a água ela é colocada em uso novamente. E aí nós temos, né, o que é água reutilizável. Portanto, essa água reutilizável, né, em casa, por exemplo, às vezes, né, as mães de vocês aí, os próprios professores, as professoras, às vezes, reutilizam a água. Portanto, né, quando se lava uma louça, se lava uma roupa, você utiliza aquela água para, né, lavar a calçada, lavar o quintal, etc. e tal. Portanto, é uma água reutilizável. Mas essa água reutilizável, aí, nós temos, por exemplo, o bombeiro. O bombeiro ele não usa uma água potável, porque essa água reutilizável, né, ela não é própria para o consumo, uma água potável. Portanto, ela é utilizada para, né, outras coisas, como, por exemplo, né, apagar o incêndio, lavar as ruas, etc. e tal, ok? Portanto, essa água reutilizável não é uma água potável própria para o consumo. Ela serve para algumas coisas, mas não para o nosso dia a dia, né? Cozinhar o alimento, beber a água, etc. e tal, ok? Aí nós temos o ciclo do nitrogênio, ok? Portanto, o ciclo do azoto, nitrogênio, é o ciclo biogeoquímico que comporta diversas transformações que este elemento sofre no seu ciclo entre o reino mineral e os seres vivos. Portanto, né, o principal repositório do nitrogênio é a atmosfera. A atmosfera é formada por cerca de 78% de nitrogênio, N2, ok? Na forma de gás. Portanto, o que acontece? Como esse nitrogênio, a gente consegue obter o nitrogênio e as próprias
plantas. Apesar da grande abundância na atmosfera, o nitrogênio, frequentemente, o nitrogênio limitante para o crescimento das plantas, ok? Isso acontece porque as plantas apenas conseguem usar o nitrogênio sobre 3 formas sólidas, que é o íon de amônio, ok? O íon de nitrito, NO2 negativo, e o íon de nitrato, NO3 negativo, cuja existência não é tão abundante. Portanto, aí, né, através da fixação da nitrificação, as plantas obtêm o nitrogênio necessário ao seu crescimento, através do nitrato, uma vez que o íon de amônio lhes é tóxico em grandes concentrações, certo? E os animais recebem o nitrogênio que necessitam através das plantas, ok? E de outras matérias orgânicas, como outros animais mortos, ou vivos ou mortos. Portanto, o que acontece? Esse nitrogênio, certo, que nós temos aí, as plantas, elas vão absorver através dos nitritos, ok? Ou da fixação e da nitrificação, principalmente as leguminosas, e assim, né, parte dela vai sofrendo a decomposição no próprio solo, elas vão absorvendo e vão transformando esses nitritos em gás nitrogênio, certo? Que serão lançados para o ar atmosférico novamente. Aqui nós temos o esqueminha, se vocês observarem, aqui nós temos restos de plantas e animais, ok? Os seres decompositores, que são fungos e bactérias, vai ocorrendo a decomposição, transformando em amônio, ok? NH4 positivo, certo? E aí ocorre a amonificação, certo? A nitrificação, as bactérias nitrificantes, e aí temos também as bactérias também nitrificantes que transforma o amônio em nitritos. E esses nitritos vão sendo transformados em nitratos, ok? O parte dele vai ser liberado, ocorrendo aqui a transformação, as bactérias desnitrificantes, certo? Vão liberar o gás nitrogênio para o ar atmosférico, ocorrendo o processo todo novamente, ok? O nitrogênio é o 7º elemento da tabela periódica, ok? Portanto, nós temos aí o número atômico 7, e aqui nós temos os elétrons da última camada, que ele contém 5 elétrons na última camada, ok? E aí nós temos uma outra interação. O nitrogênio é encontrado na atmosfera em grande abundância, na forma de N2, que é o gás de nitrogênio. Letra A. Explique como os seres vivos conseguem absorver o nitrogênio, que é fundamental para o funcionamento do seu metabolismo. E letra B. Como o nitrogênio retorna para o solo. Ok? Temos aí 2 minutinhos para vocês responderem.
Josimar, bastante interação do pessoal aqui no chat, né? Os professores estão transportando as interações dos alunos, né? E eles colocaram aqui que eles absorvem, no caso, explique como os seres vivos conseguem absorver o nitrogênio. Aí colocaram que é pela raiz, né? Que é pelo solo, coloca fertilizante, né? E a item B colocou assim, como o nitrogênio retorna para o solo, através das bactérias, né? Dos organismos mortos. Isso. Muito bem aí pela interação, né? Então nós temos aqui a resolução, né? E agradeço aí a participação de vocês. As plantas conseguem absorver o nitrogênio através de suas raízes, a partir de 2 processos, a fixação e a nitrificação, certo? Então, principalmente as leguminosas, como eu disse, né, elas vão conseguir absorver esse nitrogênio através de suas raízes. Já os animais recebem o nitrogênio de que necessitam através das plantas e de outra matéria orgânica, tal como outros animais. Então aqui, né, nós nos alimentamos das leguminosas, etc. e tal, e também temos aí o que? Os animais, né, como coloca aqui, quando nós nos alimentamos de carne, as proteínas, elas são formadas por aminoácidos. Esses aminoácidos contêm o nitrogênio, e assim a gente vai absorvendo esse nitrogênio aí que faz parte do processo. A letra B, o nitrogênio encontrado no solo é, na maioria das vezes, proveniente de materiais orgânicos mortos. Então aí o que acontece? Os restos de animais, os restos de vegetais, as bactérias, os fungos vão realizando a decomposição e fazendo essa transformação, ok, do nitrogênio que ele vai retornando para o solo, através aí, como nós vimos, do amônio, ok, e outros por diante. Então aí nós temos agora o ciclo do oxigênio. Entende-se por ciclo de oxigênio o movimento do oxigênio entre os seus 3 reservatórios principais. A atmosfera, ok, os gases que rodeiam a superfície da Terra, a biosfera, os organismos vivos e o seu ambiente próximo. A litosfera, a parte sólida externa da Terra. Então aqui nós temos esses 3 reservatórios de oxigênio. Ok? Opa, passou aqui. Só pegar a caneta aqui. Aí nós temos então a atmosfera, ok? Que nós temos aí a grande quantidade de oxigênio. A biosfera, ok? A parte da atmosfera aí que existe vida, onde vivemos. E aqui a litosfera, que é a camada mais externa da Terra. O principal fator na produção do oxigênio é a fotossíntese. Portanto, todos nós sabemos aí, né, que boa parte do oxigênio é derivado aí da fotossíntese, na qual as plantas elas realizam a fotossíntese, absorvem o gás carbônico do ar, ok? Juntamente com a luz solar e a água, ela produz o gás oxigênio que é liberado para o ar atmosférico, certo? E que regula a relação do gás carbônico. Então nós temos aí esse gás carbônico que é lançado no ar atmosférico, ele vai sendo consumido aí parte dele pelas plantas, ok? E nós temos também, né, o que não tem aqui, as algas marinhas, quando realizam lá o fitoplâncton, etc. e tal, consomem também uma parte do gás oxigênio e libera uma grande parte de gás oxigênio para o ar atmosférico. Enquanto a respiração, a decomposição e a combustão consomem o oxigênio. A fotossíntese repõe o gás na atmosfera, ok? E aí nós temos, o oxigênio é o elemento mais abundante em massa na crosta terrestre e nos oceanos, e o segundo na atmosfera, pertencente ao grupo dos calcogênios, porque ele pertence, ok, à família 6A, que faz parte do grupo 6A da tabela periódica, é constituído aproximadamente 21% da composição da atmosfera, sendo 46,7% na crosta terrestre e em torno de 87% nos oceanos. Então, grande parte desse oxigênio existente aí nós encontramos nos oceanos.
Na atmosfera encontra-se como oxigênio os diatômicos, oxigênio molecular, O2, né, o gás de oxigênio. Aí nós temos o dióxido de carbono, CO2, o ozônio, ok, O3, o dióxido de nitrogênio, certo, NO2, o monóxido de nitrogênio, NO, e o dióxido de enxofre, SO2, certo? E aqui nós temos o ciclo do oxigênio. Observe aqui, né, que boa parte dele se encontra aí na litosfera, ok? Ocorre aí o círculo dele, o movimento dele na atmosfera. Então, na atmosfera nós temos cerca de 0,5%, ok? E 0,01% na biosfera. Como eu disse, temos aqui o exemplo da tabela. O oxigênio é o sexto, ou pertence à família dos calcogênios, é o 8º elemento da tabela periódica, mas ele possui 6 elétrons na última camada. Então nós temos aqui, ele pertence à família dos calcogênios, ok? Aí nós temos mais uma interação, né? Quais são os principais poluentes encontrados no ar que respiramos? Quais as doenças podem afetar o sistema respiratório por causa da poluição do ar? C. A fotossíntese envolve um sistema de troca de gases dividido em 2 estágios sequenciais. Quais são? Portanto, aí 2 minutinhos para vocês responder. Queria agradecer a professora Vera, né, que está participando ativamente do chat. Então, aí as respostas são essas, professor. Colocaram que nem o item A. Quais são os principais poluentes encontrados no ar? Colocaram o CO2, SO2, né? E as doenças respiratórias colocaram que é pneumonia, né? Câncer no pulmão. E a fotossíntese, ela envolve quais tipos de troca, né? Aí não colocaram, não responderam essa item C, pararam no item A e B só. Ok, muito bem aí, obrigado pela participação de vocês. Então aí nós temos, né, a letra A, as emissões principalmente de óxido de nitrogênio, né, que nós temos aí NOx, que são vários, e aí nós temos o dióxido de enxofre, provenientes da queima de combustíveis, certo? E nós temos aqui também, né, o monóxido de carbono, CO2, que ele, né, é mais prejudicial, né, do que
o dióxido de carbono, o monóxido de carbono, quando ele se combina com a hemoglobina, que transporta o gás oxigênio e o gás carbônico, ok? Se ele combinar com a hemoglobina, ele acaba neutralizando o efeito da hemoglobina e aí a pessoa pode, né, vir a óbito por asfixia. Também é um problema que temos aí. As doenças são doenças cardiovasculares, derrame, doenças obstrutivas pulmonar, crônica, né, como a bronquite, né, asma, etc. e tal. E aí nós temos também o câncer do pulmão, certo? E outras mais aí. E aí nós temos a letra C, que nós temos as reações dependentes da luz, ok? Que para ocorrer a fotossíntese precisa da presença da luz. E também temos reações independentes da luz, ou ciclo de Calvin. Ok? Aí nós temos o efeito estufa, certo? O efeito estufa é um processo físico que ocorre quando uma parte da radiação infravermelha, percebida como calor, é emitida pela superfície terrestre e absorvida por determinados gases presentes na atmosfera, os chamados gases do efeito estufa, ou gases estufa. Como consequências disso, parte do calor é irradiada de volta à superfície, não sendo liberada para o espaço. Efeito estufa dentro de determinada faixa é vital e importante, pois sem ela a vida como a conhecemos não poderia existir. Serve para manter o planeta aquecido e assim garantir a manutenção da vida. Então nós temos aí o efeito estufa. Ele é uma coisa que ocorre naturalmente, ok? Que nós temos aí a atmosfera, que é a camada de ar que envolve a Terra. O Sol, ele vai emitir os raios infravermelhos. Boa parte desses raios infravermelhos, eles entram, ok? Na atmosfera, nós temos lá a camada de ozônio O3, que ela funciona como um filtro solar para para o planeta Terra, ok? E o que acontece? Essa atmosfera vai armazenando o calor, evitando, né, a perda de calor, com a ação aí da camada de ozônio. O que acontece? Ocorrendo isso naturalmente, tudo dentro do processo, né, sem nenhuma poluição, sem o excesso de nenhum gás, o que acontece? A temperatura média do planeta é de aproximadamente 15 graus Celsius. Certo? Só que com o passar do tempo, né, alguns gases que são lançados na atmosfera vêm se combinando com outros gases e aí o que vem acontecendo? Ocorrendo a destruição da camada de ozônio. O O3 ele se combina com outros gases, certo? Formando outros gases e assim vem abrindo um buraco na camada de ozônio, como é chamado, e por conta disso os raios infravermelhos, eles chegam com maior intensidade na Terra, certo? E por conta disso, vem ocasionando o quê? O aumento da temperatura na Terra, o aumento de temperatura ou da temperatura no planeta. E aí nós temos, né, isso devido a quê? Devido às atividades humanas, como a queima de combustíveis fósseis, ok? O emprego de certos fertilizantes, o desmatamento e o grande desperdício contemporâneo de alimentos, que tem entre seus resultados a elevação nos níveis atmosféricos de gases estufa. Vem intensificando de maneira importante o efeito estufa e desestabilizando o equilíbrio energético no planeta, produzindo um fenômeno conhecido como aquecimento global. Então aí nós temos, né, a gente ouve algumas reportagens que ocorrem aí no passar do tempo, certo? Coisas assim que a gente não via antigamente, alguns desastres ecológicos, ok? Por conta do efeito estufa. Esse efeito estufa, ok? Aquecendo o planeta, né, ocorre o aquecimento global. E esse aquecimento global vai ocorrer aí
vários problemas, como derretimento das geleiras, e com isso aumenta o nível do mar, ok? E traz outras consequências aí, como a gente vê alguns desastres ecológicos que nós já visualizamos aí através da mídia, ok? E aí nós temos os gases que formam o efeito estufa. Os principais gases produtores do efeito estufa, abreviadamente, gases estufas. Nós temos, ou gases estufa, o vapor d'água, né, H2O, o gás carbônico, CO2, o gás metano, o óxido nitroso, o gás ozônio, e aqui nós temos, né, o clorofluorcarboneto. Portanto, esses clorofluorcarbonetos, eles são aí os vilões, e eles que acabam, né, aumentando aí a questão da temperatura, porque vem combinando com o O3 e provocando aí o efeito estufa. O efeito estufa, lembrando que ele é importante, né? Se você pensar em uma estufa para cultivo de alimentos, por que é feito a estufa? Porque ela vai manter uma temperatura ali constante, né? Durante o dia, como durante a noite também, que é quando a temperatura externa diminui. Ela vai manter a temperatura ali constante. O efeito estufa do planeta é a mesma coisa, mas por conta do aumento dos gases, aí nós temos outras consequências. Ok? E aqui nós temos efeito estufa. Veja a figura abaixo sobre o efeito estufa e explique com suas palavras o que você entende sobre esse fenômeno. Observando aqui, né, o Sol, aqui nós temos o planeta, que ele está agindo. E aqui, né, os raios infravermelhos, eles sendo refletidos. E aí nós temos, agora é sua vez, descreva os efeitos do efeito estufa. Então vocês vão descrever os efeitos do efeito estufa. Temos aí 1 minutinho para vocês. Olá, então aí nós temos, né, obrigado aí pela participação de vocês, a colaboração de vocês é sempre importante. Resolução: efeito estufa é a capacidade da atmosfera de reter calor. Os gases são capazes de reter o calor do Sol na troposfera. Então aqui, retendo o calor na troposfera, ok, mantendo aí a temperatura amena. Como consequência do aumento do efeito estufa, por conta aí do excesso de gases, ocorre o aumento das temperaturas e, com isso, alagamentos de muitas regiões costeiras do globo devido ao derramamento de gelo das calotas polares, ok? Portanto, aí nós temos essas consequências. O efeito estufa, ocorre o aquecimento global, ok? Retomando aqui o ciclo biológico, o efeito estufa, espero aí que vocês tenham, né, entendido, participado aí da aula e provavelmente teremos outra aula tratando desse assunto para falar mais sobre o aquecimento global. Obrigado a todos, um feliz 2021 e obrigado à professora Simone e até a próxima. Obrigada, até a próxima. Não esqueça de avaliar a nossa aula, tá ok, pessoal? Até a próxima. Tchau, tchau.
dúvidas de como atualizar o seu aplicativo? Fique atento às nossas orientações, porque a atualização do seu aplicativo é muito importante para você manter o seu acesso. Vamos lá? A gente te dá uma mão. Se o seu celular for iOS, é só seguir esses 3 passos. Passo 1. Toque em App Store no seu celular. Passo 2. Toque sobre a sua foto de perfil na parte superior da tela. Passo 3. Localize o app Centro de Mídias e toque em Atualizar. Agora, se o seu celular for Android, é só seguir os próximos 4 passos. Passo 1. Toque em Play Store no seu celular. Passo 2. No canto superior esquerdo, toque nos 3 tracinhos. Passo 3. Toque em Meus apps e jogos. Passo 4. Localize o app Centro de Mídias e toque em Atualizar. Caso não apareça a opção Atualizar ao lado do app Centro de Mídias, tanto na versão iOS quanto na Android, é porque o seu aplicativo já está atualizado. Prontinho! Agora é só aproveitar o melhor do aplicativo do Centro de Mídias. Bons estudos!